Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 30 de setembro, agora em Dubai, meio-dia e 19, no Brasil, 5 e 19 da manhã. Gente, a BTC, apesar dela estar no nível da estabilidade aqui pela métrica da TradingView, subindo só mais 0,07%, ela está desenhando mais um candle comprador, mas o mais importante é que a gente está rompendo essa LTB aqui, ó. É bem provável que, esgotando-se o final de semana, após a abertura dos futuros asiáticos amanhã, domingo, no final de tarde, começo da noite aí no Brasil, é bem provável que a BTC exploda para romper a base da nuvem aqui no diário. No semanal, como hoje é sábado, amanhã, na virada da VWAP, de domingo para segunda, esse candle aqui no semanal, no Heikin Nash, vai ter o desenho dele concluído, é bem provável que a gente exploda aqui no semanal em direção à MM200, que é essa linha alaranjada aqui, ó. Nesse momento, no semanal, a gente está tentando romper a mediana do canal de Keltner. Chegamos a fazer a máxima nessa semana em 27.308, que foi alcançada nesse pump de poucas horas atrás. É bem provável que com o esgotamento do final de semana a gente já starte mais um candle comprador para romper a mediana do canal de Keltner e buscar no mínimo 28.200, que é onde está a MM200 na projeção aqui no semanal, meio que se confundindo com a linha superior da nuvem no semanal na projeção. Na projeção de 26 períodos, ó, vou puxar o gráfico aqui para a esquerda, esse candle aqui no semanal, que a gente está concluindo o desenho dele amanhã, na virada da VWAP de domingo para segunda, vai impor um ganho de espessura na nebulosidade esverdeada na projeção, ou seja, os compradores estão no total controle da BTC. Isso aqui é bem provável que se desdobre numa mega pernada impulsiva para levar a BTC para um patamar próximo de 40 mil dólares. Não subestimem essa pernada da BTC, porque o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, tá pipocando. Se o DXY cair como uma jaca, é bem provável que a BTC exploda em direção ao patamar de 40 mil dólares. Vamos lá para o DXY. Aqui no semanal, o DXY está absolutamente sobrecomprado. Isso aqui provavelmente vai começar uma pernada de baixa, vai levar o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra euros, francos suíços e ienes japoneses. Não tem mais para onde subir o DXY. Ele vai tocar, já tocou na nuvem, agora a tendência é que ele volte para um patamar de 99, talvez 98. E essa queda do DXY provavelmente vai impor essa pernada da BTC para 40 mil dólares. No intraday, a BTC está numa reguinha sinistra. Isso é o que eu chamo de um silêncio que precede um grande esporro. O range de volatilidade está absolutamente ínfimo. A BTC bate ali em 26.900, tenta estressar 26.953, não tem quase nenhum range de volatilidade. Vai explodir para cima, muito provavelmente. Na seara fática, a capitalização total do mercado de altcoins rompeu em direção a um padrão de alta. Eu vou colocar aqui agora a capitalização total do mundo cripto com exclusão da BTC, que está rompendo para um padrão de alta. Isso aqui, gente, está formando uma cunha triangularizada de caráter ascendente e é muito provável que depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles vendedores, a gente está concluindo um candle comprador no semanal, tentando estressar a base da nuvem de baixo para cima. É bem provável que agora a gente volte a estressar o interior da nuvem. Isso representaria uma injeção de pelo menos 120 bilhões de dólares com B de bola no market cap das altcoins. Não subestimem essa movimentação. E o que fez com que o preço da Bitcoin caísse para 2.700 dólares na madrugada de anteontem para ontem na Binance? Para quem não sabe, houve um bug no sistema da Binance que acabou ostentando uma cotação de 2.700 dólares por BTC. O CEO da Binance, o CZ, acabou tweetando na plataforma X e esclareceu que a queda no preço da BTC na Binance foi devido a um erro no sistema de exibição
da cotação de negociação, mas o preço cotacional real não foi afetado. Gente, isso mostra a importância dos oracles, que são aquelas pontes, aquelas bridges que levam os dados do mundo real para dentro das blockchains. Algumas DeFis que puxavam o preço de forma não centralizada, ou seja, não usavam um Oracle como Chainlink ou Band, mas puxavam o preço cotacional da Binance de forma centralizada. Algumas DEX tiveram as piscinas drenadas, porque puxando uma cotação errada é fácil para um hacker fazer uma arbitragem rápida. Se eles puxam a cotação errada, é muito fácil drenar uma piscina comprando BTC a 2.700 dentro dessa DeFi que puxa o preço errado e vendendo na Uniswap a 26.900. Ou seja, é fácil drenar em poucos minutos ou segundos uma piscina que puxa a cotação errada. Por isso a importância de um Oracle descentralizado, como uma Chainlink ou uma Band, enfim. É muito arriscado para uma DeFi puxar o preço de uma referência só. É preciso ter um espectro de fontes bem descentralizado. E a eventual aprovação de um ETF de BTC no mercado spot vai proporcionar uma injeção imediata de 600 bilhões de dólares para o market cap do mundo cripto, segundo alguns analistas. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os Estados Unidos estão de olho numa fatia do negócio solar da China. Painéis solares serão a principal fonte de energia renovável até 2030. A China já está muito na frente. O fato é que os chineses já fabricam em larga escala painéis solares há mais de 20 anos. Eles estão com uma vantagem em termos tecnológicos em relação aos Estados Unidos, zona do euro, enfim. É muito improvável que os Estados Unidos consigam amealhar uma fatia relevante desse mercado totalmente dominado pelos chineses. E as energias renováveis são o grande mote agora, principalmente nessa nova conformação geopolítica e macroeconômica do planeta. E os Estados Unidos monitoram o imbróglio entre a Sérvia e o Kosovo, já que forças militares sérvias seguem na fronteira com o Kosovo. Para quem não sabe, a Sérvia considera o Kosovo uma província rebelde. O Kosovo tem a soberania reconhecida pela União Europeia e até pela própria ONU, mas a Sérvia não entende dessa maneira e a coisa andou degringolando por lá. Os Estados Unidos estão monitorando com uma certa preocupação um destacamento militar sérvio enviado à fronteira do Kosovo. Enfim, isso pode se deteriorar rapidamente. E os BRICS, um bloco econômico que atualmente é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que vai receber a partir de 1º de janeiro de 2024 Argentina, Irã, Emirados Árabes Unidos, onde eu estou agora, em Dubai, enfim, até a Arábia Saudita vai entrar. Eles estão analisando um sistema de pagamento global e quitação transnacional de divisas para contornar o dólar norte-americano e, inclusive, colocar o sistema SWIFT de mensagens e liquidações transfronteiriças para escanteio. Gente, eles estão reportando que esse sistema vai rodar em blockchain, não vai usar o dólar como referência. É o início do destronamento do petrodólar norte-americano. E a BTC aqui no diário está parecendo querer romper a base da nuvem. Se romper, só vai parar na MM200, na projeção, lá em 28.200. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot Kusama, Token Banus, que está revelando uma série de novidades em termos de crescimento no Sudeste Asiático. Daqui a pouco eu volto, vou falar sobre tudo isso. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.